Eu, senhor presidente, tive a honra de apresentar como proposta à comissão do Senado o nome de Marlon Reis. A história da vida de Marlon Reis é por si só um exemplo de luta e uma inspiração para quem acredita na força do direito e na justiça como uma alavanca fundamental na defesa e promoção dos direitos humanos. Filho de um advogado bancário e de uma dona de casa, nascido na pequena cidade de Pedro Afonso, no atual estado de Tocantins, o jovem, mulato e pobre, mudou-se com a família para o Maranhão, onde estudou em escola pública e ganhou a vida como feirante na capital, vendendo melancia no mercado de São Luís. Com esforço, conseguiu ingressar no curso de Direito. Virou líder do movimento universitário local, estudando de manhã e trabalhando à tarde e trabalhando à noite. Formou-se advogado. Assumindo uma década antes a pregação revolucionária do Papa Francisco, o jovem Marlon passou a dedicar seus fins de semana a viajar pelo interior pobre do Maranhão e do Piauí, num trabalho voluntário para conscientizar o povo e alertar os eleitores sobre a necessidade de barrar candidatos processados pela justiça. Uma ideia simples, que parece óbvia, mas que é sempre uma heresia num país como o Brasil. O dia que todos os juízes do Brasil fizerem o que tu faz, a nossa história seria diferente. Em carrocerias de caminhão, usando caixas de som emprestadas, Marlon Reis iniciava uma cruzada histórica, reunindo 500, 1.000, 2.000 pessoas, atraídos para aquele estranho comício, em que ninguém pedia votos. Ao contrário, o orador pedia apenas que denunciassem a compra de votos. Contrariando os pessimistas, havia gente para ouvir esse estranho discurso. E mais gente aparecia, cada vez mais interessada, atraída, comovida pelo apelo singelo de uma política exercida por gente séria, honesta, confiável ao povo eleitor. Com bom presságio do século que se iniciava, Marlon Reis passou a liderar a partir de 2000 um conjunto com magistrados, promotores de justiça do sul do Maranhão. Uma intensa campanha de educação cívica contra a compra de votos. Realizou grandes audiências públicas que ficaram conhecidas como comícios da cidadania contra a corrupção eleitoral. Os eventos, que começaram com algumas dezenas de curiosos, chegaram a reunir 20.000 pessoas em praça pública. Ele falava sobre democracia em grotões, marcados por práticas políticas atrasadas, o que lhe rendeu ameaças de morte e tentativas de intimidação judicial, que buscavam deter suas atividades e quebrar o seu ânimo forte. Até que em 2002, num desses encontros na mesa de um boteco em Santa Filomena, uma pequena cidade de 6.000 habitantes no sul do Piauí, a 1.000 quilômetros de Teresina, nasceu a ideia que revolucionaria essencialmente a ética de um movimento de combate à corrupção eleitoral, que tornaria vitorioso o movimento contra a corrupção eleitoral. Esse movimento voluntário, quase missionário, acabou atraindo a atenção de quem sabe o valor da boa palavra, quem reconhece o peso dos dogmas da fé,
a Igreja Católica. Marlon Reis recebe um telefonema do secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos da CNBB, Dom Dimas Barbosa. Começou ali a junção vencedora de uma bela ideia com a estrutura de uma grande força moral do país, a CNBB. As peregrinações seguintes de Marion ganharam uma dimensão nacional, o que se juntaria depois à Ordem dos Advogados da Imprensa do Brasil, a OAB e a ABI, o órgão da imprensa nacional. Em 2004, Marlon Reis recebeu o mais importante prêmio da magistratura brasileira, o Inovare, o Judiciário do século XXI, concedido pela Fundação Getúlio Vargas, pelo Ministério da Justiça, pela Associação dos Magistrados do Brasil, por defender a abertura da justiça eleitoral ao diálogo com a sociedade civil organizada. No final de 2007, começou de fato a Cruzada Nacional pela Ficha Limpa, que percorreu o país coletando apoio popular. Em 2008, por designação do Tribunal Superior Eleitoral, o juiz Marlon Reis, é que Marlon Brando é um artista que fica cérebro até hoje. Marlon Reis coordenou a realização de 1.500 audiências públicas em todo o território nacional, com o nobre objetivo de articular o Poder Judiciário e os movimentos sociais na fiscalização do processo eleitoral. Todo esse esforço coletivo levou ao momento histórico do dia 29 de setembro de 2009, quando o Congresso Nacional recebeu mais de 1.600.000 assinaturas, clamando pela ética, pela lisura na política, num processo popular, com 1.600.000 assinaturas pedindo a ficha limpa. Em cima disso, mais 2.200.000 assinaturas via internet pedindo o apoio ao projeto. Não por acaso, Marlon Reis foi incluído pela revista Época, em 2009, na lista seleta dos maiores e influentes brasileiros do Brasil. Apesar das resistências previsíveis dos coronéis da velha política, Marlon Reis nunca desistiu. E no dia 4 de junho de 2010, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei Complementar número 135, vencendo os impasses judiciais criados por partidos políticos, atingidos pelo perigo da restrição sanitária. A Lei Ficha Limpa acabou sendo declarada constitucional pela maioria do Supremo Tribunal Federal em 16 de fevereiro de 2002. O sonho do garoto pobre de Teresina tinha se tornado, enfim, princípio, norma e lei. Aplicado pela primeira vez nas eleições municipais de 2012, a lei da ficha limpa barrou naquele ano mais de 900 candidatos em todo o país que conspurcavam os pressupostos de uma política sadia, ética e digna. Naquelas eleições, Marlon Reis, titular da 58ª Zona Eleitoral do Maranhão, foi o primeiro juiz brasileiro a exigir divulgação antecipada dos nomes dos zoadores de campanha através do provimento 1 de 20 de 12. A iniciativa pioneira tornou-se determinação nacional a seguir, por decisão da ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. De onde é que vem o dinheiro? Dá a explicação. O que está acontecendo? Nunca se perguntava. Ele foi o primeiro que fez no seu município. E o Superior Tribunal Eleitoral, a exemplo dele, fez com que a determinação dele valesse para todo o Brasil. Em julho de 2012, 3 meses antes das eleições, Marlon Reis foi o único brasileiro selecionado entre 460 líderes do país
para representar o Brasil no Draper Hills, Encontro Mundial sobre Cidadania, Direitos Humanos e Mobilização Social no estado da Califórnia, a convite da Universidade daquele estado. Marlon Reis é hoje um nome consagrado dentro e fora do país. Mais do que isso, é reconhecido por um país grato a ele pela persistência e pela garra de uma luta ingente em favor da qualificação da política, pelo primado da ética e da honestidade. Não imagino nada mais efetivo do que isso na preservação dos direitos humanos de um povo historicamente fraudado pelos que desviaram a política do bem para atender aos interesses mesquinhos e particulares. Todos nós, senadores, devemos ser gratos a Marlon Reis por resgatar a dignidade e a pureza de uma representação popular que se funda no bem e na dignidade. Meus cumprimentos, meu querido Marlon. Eu fico, às vezes, impressionado e vejo que Vossa Excelência é um exemplo para todos nós. A gente é senador, é governador, é dono do jornal, é diretor da TV Globo, é um intelectual, escreve livro, e nos achamos sem condições de andar. Dizemos, eu faço o que posso, mas é difícil, é impossível. E um jovem lá do interior do Maranhão começa ali, como quem não é quem nada, vai falando, vai aumentando, e está ali o homem que é o grande responsável pela ficha limpa. E convém que os senhores saibam, a ficha limpa é a coisa mais importante que aconteceu nesse Congresso. A ficha limpa é a determinação de que o cidadão condenado pelo juiz recorre ao tribunal. Uma junta do tribunal confirma a condenação. Ele pode, como hoje, recorrer ao pleno do Supremo Tribunal, recorrer ao Tribunal Superior de Justiça, à junta do tribunal, ao pleno do Tribunal Superior de Justiça, ao Supremo, ao diabo. Pode recorrer, mas na cadeia. Pode recorrer, mas não é mais deputado. Pode recorrer, mas terminou Brasil, país da impunidade. Porque o que tu fez, o que tu iniciou, meu irmão, com dificuldade, olha que foi com muita dificuldade. Essa casa, no fundo, não tinha muita vontade de aprovar. Mas o povo na rua que tu colocasse nos determinou. Ou por vontade, ou por garra, ou por medo, o Congresso aprovou. E o teu trabalho hoje é verdadeiro. Meus cumprimentos. Eu fico muito emocionado. Mas acho, infelizmente, no Brasil, diariamente no rádio, no jornal, na televisão, aparece modelo de coisa errada. Que o fulano matou fulano, porque o fulano fez isso, porque o fulano roubou, fulano não sei o quê. E a imprensa brasileira parece que tem nojo de notícia positiva. Por que não aparece o nome dele? Por que não fazem uma história, um histórico do que ele fez, do que ele aconteceu? A resposta que eles dão: notícia boa o povo não gosta. O povo gosta de notícia ruim. Não sei, não acredito. Mas você é uma grande notícia para o povo brasileiro. Muito obrigado, presidente. Muito bem, senador Simão.